o enorme e terrível medo da opinião dos outros. Este é um assunto que aparece muitas vezes associado a questões de ansiedade. Embora as pessoas também não me apareçam logo com esta queixa tão direta. Eu venho aqui porque tenho uma tendência a dar muita importância à opinião dos outros. Bom, mas dentro dos diferentes fatores que geram ansiedade às pessoas, este é um que está muito presente, que é o medo da opinião dos outros e os seus derivados. Tem a ver com o medo da humilhação, o medo da vergonha, a importância que se dá à opinião dos outros, etc. Bom, será importante lembrar, a propósito disto, que à semelhança de outros medos filogenéticos, portanto, são inerentes à nossa espécie humana, como, por exemplo, o medo do escuro, o medo das alturas, o medo do estranho, também este medo da rejeição. Podemos aqui enquadrar esse medo da importância, o medo da opinião dos outros e a grande importância que damos à opinião dos outros, também enquadrado neste grupo do medo da rejeição. Então, de onde é que será que vem este medo da rejeição? Alguns autores e investigadores da mente, das neurociências, defendem que este medo pode remontar ao tempo do homem das cavernas, em que nós, vivendo em comunidades pequenas, portanto em tribos, aquele que eventualmente seria ostracizado, portanto expulso da tribo, o mais certo era encontrar a morte. E portanto havia um grande medo nessa altura da espécie humana de sermos colocados de lado, marginalizados, ostracizados, porque o mais certo é que iríamos encontrar a morte. Bom, então essa herança genética está aqui neste homem contemporâneo. O que é que acontece? Então, porque é que será que algumas pessoas têm esse medo mais presente e outras não têm tanto esse medo tão presente? Porque, para além dessa herança genética, depois também é importante observar o que é que nesta vida terrena e logo a partir da nossa vida intrauterina, o que é que vai acontecendo, este nosso ser humano, que pode eventualmente atenuar ou ampliar esse medo da rejeição, esse medo da desaprovação, esse medo da opinião dos outros, essa importância, diria, quase patológica que nós damos à opinião dos outros. Portanto, há um conjunto de fatores que podem atenuar ou ampliar um conjunto de circunstâncias, episódios, situações, fases da nossa vida que podem ampliar ou atenuar essa herança genética. Portanto, este enquadramento para já é muito importante e é isto que eu passo aos meus clientes. Uma explicação que você não é um extraterrestre, não é uma ave rara, portanto este medo é um medo que faz parte da nossa espécie. Depois também, olhando para a história pessoal de cada um dos indivíduos, cada uma das pessoas que vêm trabalhar este assunto, depois temos que ir investigando, observando, desde, como há pouco referi, desde a sua vida intrauterina, porque, por exemplo, isto não tem que ser nada metafísico, se eventualmente essa gravidez não foi uma gravidez desejada, por exemplo, poderão alguns de vocês pensar que isto é um pouco estranho, mas a partir do 4º mês de gestação, a criança ou o feto já começa a absorver as emoções da mãe e, portanto, começa logo a haver aí alguma mensagem que é passada. Portanto, desde a vida intrauterina até o momento presente da vida da pessoa que quer trabalhar esse assunto, há que observar um conjunto de ocorrências que podem ter amplificado esse medo em relação à opinião dos outros, o medo da rejeição, o medo da desaprovação, etc, etc. Ok? Portanto, a partir do momento que nós olhamos com olhos de ver e escolhemos trabalhar esse assunto, é importante, para além de considerar todo este enquadramento relacionado com a espécie humana, observar também as ocorrências que se foram verificando ao longo desta nossa vida terrena e trabalhar especificamente algumas dessas memórias que poderão, algumas delas, ser
com uma intensidade até um pouco traumática. Estou a falar, por exemplo, de uma situação de humilhação na escola, uma vergonha, um episódio em que a criança ou o jovem, o adolescente, possa ter sentido uma sensação de humilhação muito forte e, portanto, essa memória fica registada e não tendo sido trabalhada terapeuticamente, não é? Não tendo essas emoções sido trabalhadas, essa memória transforma-se numa espécie de fantasma que assombra a pessoa e que a faz evitar tudo aquilo que a possa aproximar desse tipo de sensações. E, portanto, o ser humano vai vivendo a sua vida assim, afastando-se de tudo aquilo, inconscientemente, afastando-se de tudo aquilo que, de alguma forma, o pode colocar em contacto com essa memória perturbadora. Em relação a este medo da importância o medo da opinião dos outros, a importância patológica que se dá à opinião dos outros, o medo da rejeição, portanto, enquadrando tudo isto na mesma categoria. Portanto, a mensagem positiva que eu aqui vos queria deixar é que, considerando este enquadramento, considerando as questões da história pessoal, esse assunto é trabalhável. Agora, temos é que olhar com olhos de ver e com a intenção de ressignificarmos algumas dessas ocorrências da nossa vida. E algumas delas podem ter, de facto, sido dolorosas, pode ter havido algum sofrimento. Agora, mensagem positiva com que eu queria terminar este vídeo de hoje é que vale a pena nós trabalharmos esse assunto, porque eu acredito sinceramente que estamos numa fase de evolução, não é, da nossa espécie, e há aqui um conjunto de medos genéticos que importa nós trabalharmos, limparmos, soltarmos este nosso ser físico desses medos, que já não fazem sentido. Nós devemos experienciar esta nossa existência terrena, obviamente enquanto animais sociais, considerando a opinião dos outros, mas não ficando condicionados por essa opinião, por essa aprovação ou rejeição dos outros. Caso contrário, nunca iremos desfrutar do que é verdadeiramente esta nossa experiência humana e vamos afastando daquela nossa essência de algum contributo, de alguma mensagem que este nosso indivíduo, que este nosso ser, que este nosso eu pode ter trazido ou podia trazer à espécie humana e, no fundo, nunca iremos concretizar esse nosso potencial. Está bem? Pensem nisso, reflitam, pode ser que vos ajude e deixar, lembrando aqui este final, esta mensagem. Mesmo que o medo em vós da rejeição, o medo da vergonha, o medo da humilhação, o medo da desaprovação, etc., etc., esteja muito presente em vós, podem acreditar que ele é trabalhável e que vocês podem viver, que nós podemos todos viver, uma experiência humana mais livre, mais agradável, mais ampla, se quiserem. Está bem? Luz, paz e amor no coração, calma, esperança, coragem, grato. Obrigado.